Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo eu vou responder um inscrito aqui que me faz uma pergunta. Júlio, é possível costurar suplex com máquinas domésticas? Tenho algumas coisas a te dizer e aí eu vou falar um pouquinho sobre suplex com você, para que você possa entender, e vou falar também para uma amiga no final sobre uma questão de fechamento, e eu vou estar falando aqui em suplex, tá ok? Bom, primeiro, gente, a gente tem que entender o seguinte: estrutura de tecidos, tá? Para saber qual máquina que a gente vai estar trabalhando com elas. Então, antes de eu começar o vídeo, eu já vou falar com vocês, tem nada de preconceito com máquinas domésticas, tanto que tem um aqui, ó, e essa aqui é de uma costureira minha que trabalha com a gente, que tá para consertar aqui, e ela costura para ela na máquina doméstica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É possível costurar suplex com máquina doméstica? Bom, não vou costurar com a doméstica, vou costurar com a industrial aqui. É possível? É possível, tá? Toda máquina vai costurar todo tipo de tecido. Não importa se é industrial, se é doméstica. Mas o que deve ser levado em consideração é o tipo de máquina que você está se referindo, tá? Existe domésticas galoneira, existe domésticas overlock e existe esse tipo de doméstica aqui, que é uma máquina de ponto fixo. Júlio, qual a diferença entre essas duas máquinas? Não há diferença. A única diferença é que essa aqui é uma máquina caseira, tá? Não é uma máquina para trabalho. Outra diferença é o seguinte: essa máquina, ela, apesar dela fazer muitos pontinhos, ela não é uma máquina para trabalho, ela é uma máquina para você aprender a costurar. Eu não tenho nada contra esse tipo de máquina, inclusive até uma filha minha essa semana pediu uma opinião para estar comprando para ela. Ela é uma universitária, precisa fazer um conserto, uma bainha, às vezes ela mora sozinha e precisa de uma máquina, às vezes não dá para ela trazer aqui, que ela mora em outra cidade. E foi criada com máquinas de costura de todas as formas, tá? Então o que acontece? Esse tipo de equipamento, tá? No caso de máquinas retas, o que é interessante você entender? Máquinas retas, nenhuma, nem industrial, tá? Eu sei que tem muita gente que fala com vocês aí que é para poder trabalhar com equipamentos desses. Nenhum desses equipamentos domésticos, o nome dele já diz, máquina doméstica, é para você executar pequenos trabalhos. Outro detalhe importante, tem que se definir que tipo de máquina doméstica a gente está utilizando. Se for um overlock, você vai conseguir uma intralock, sei lá, eu acho que é isso aí que o pessoal usa. Eu não uso máquinas domésticas. Então o que acontece? Esse tipo, se for uma máquina assim, você pode costurar um suplex? Pode. For uma galoneira doméstica, você pode costurar um suplex? Pode. Por quê? A gente, para começar a entender isso, o seguinte: nós temos duas linhas de tecido. A estrutura do tecido em malha, ele é feito para um tipo de equipamento, e a estrutura de tecido plano, ele pode ser utilizado em outros equipamentos. E no caso do tecido plano, se a sua pergunta se basear numa maquinazinha parecida com essa ou igual a essa, a gente tem que entender o seguinte: mesmo eu tendo costurado aqui, tá? Você pode ver aqui de novo, ó. Estou usando essa como exemplo e não aquela, porque já sou mais habituado aqui, ó. O que acontece? Ficou costurado. Tá costurado, tá lindo, ponta, tá bonitinho e tal. Só que nós temos que entender o seguinte: que tipo de linha a gente está usando, tá? É a primeira coisa. Que tipo de ponto a gente está usando. Nesse caso aqui é um ponto fixo, tá? E para costura de malhas, tá? Ponto fixo normalmente é feito só com essa linha aqui, ó. E ela vai arrebentar. E por isso a gente tem os fios. A gente tem os fios, tá? Na linha de malha a gente trabalha com máquinas com fios, e a gente trabalha também com um ponto chuleado. Esse ponto que eu fiz aqui é ponto fixo. O que significa ser ponto fixo? Significa que deu um ponto em cima e outro embaixo, e somente com essa linha. Eu sei que tem milhares de conteúdos dizendo para vocês: façam bainha de malha aqui,
façam fechamentos de calça aqui. Eu, Júlio, me dedico a ensinar as coisas corretas. Então, o importante não é se a máquina costura, tá? E sim se a máquina está costurando certo, porque máquinas erradas costuram, tá ok? Então, olha aqui para você ver uma coisa. Mesmo que eu feche toda essa bermuda que você está vendo aqui e coloque aqui, ela fica prontinha, arrumadinha, bonitinha, a gente tem que entender a estrutura da malha. A malha, por exemplo, toda malha, tá? A gente usa a máquina reta, no caso das malhas, no máximo em costuras aonde você vai colocar um bolso no máximo, e mesmo assim não vai ficar bom, tá? Principalmente num tecido como esse aqui, que é o suplex. Esse aqui é um suplex muito bom, que é uma gramatura aí, uma média de 320. Se ele for um suplex, tem muita gente costurando, eu vou falar no final do vídeo, suplex mais finos e fazendo algumas coisas. Você fala comigo, Júlia, minha peça está estourando, eu estou tendo problema na costura, mas é por não entender aonde entra as máquinas. Que é o seguinte, para você aprender a costurar, sim, você pode até fazer, mas quer dizer que essa peça ela não vai se manter. Ela não vai se manter quando você lavar, ela não vai segurar a costura quando você vestir. Ah, Júlio, mas eu fiz uma bainha de malha e ficou bom. Você fez para você. Comercialmente você não pode utilizar porque vai estar errado. E também, mesmo que seja uma máquina industrial, mesmo que seja a minha aqui, que você viu que o ponto tá bonitinho, ó. Ficou costurado. Então quer dizer, a máquina costura. A relação de máquina costurar e máquina costurar certo e costurar certo é diferente. Se a sua máquina for uma overlock, uma galoneira doméstica, ela vai costurar tranquilamente aí o seu suplex. Mas se for uma máquina tipo uma reta, uma máquina de ponto fixo, que só tem a linha de cima e a de baixo, mesmo que você costure numa industrial, olha aqui para você ver, ó, parece que tá bom, né? Mas esse tecido, ele é feito para ter uma elasticidade maior e para aguentar pressão, tá? Toda a linha de malha é feita para produtos esportivos. Então quer dizer, a malha ela trabalha e tem uma inteligência para trabalhar. A forma de tecer uma malha é diferente. E mesmo que você faça e que você costure, fiz uma bainha, ficou ótimo, olha aqui. Vou fazer uma bainha aqui para você ver, ó. Vamos supor, eu vou fazer uma bainha aqui para essa peça, né? E aí, estou fazendo uma bainha. A máquina costurar? Costurou. Agora, será que isso aqui tá certo? Ou vai aguentar? Você pode vender, você pode comercializar. Isso é um produto comercial, um produto onde você pode ter confiança de usar? Não. Olha aqui para você ver, ó. Por que não? Porque a malha ela tem uma elasticidade. E aí o que que acontece, ó? Ó, não tem essa história de que máquinas, vou fazer bainha na malha e vou fazer na máquina doméstica. Vai ficar ótimo. Não vai. Agora é o seguinte, você está aprendendo a costurar, só tem uma máquina como essa. Para você entender a costura e para começar, tá ótimo. Esse tipo de máquina com ponto fixo, reta, né? Elas são feitas, mas ela faz 200 pontinhos. Elas são feitas para uma costura de tecido plano. O ponto zigue-zague ainda é o mais adequado para você costurar aqui. Se você tem uma doméstica e só é o seu jeito de costurar, é o único jeito que você tem de costurar, e você precisa, por exemplo, fazer uma bainha com uma peça como essa, o que você pode fazer? Tá costurando com um ponto zigue-zague. Agora, com fechamento, você pode costurar numa reta? Não vai dar certo, vai arrebentar. Por quê? Porque o tecido em si, ele trabalha, ele é feito para trabalhar. Então, uma coisa que eu quero te deixar de dica aí, é que assim, ó, se você só tem uma máquina doméstica, tá? Se você só tem uma máquina doméstica e ela é ponto fixo, o que é ponto fixo? É a reta e é a máquina onde você tem uma caixa de bobina, tá?
Aí, minha filha, nesse caso, tente se dedicar mais a patchwork, a tecidos planos, a fazer camisas, né? Porque na malha, por muito que você faça, né, a máquina vai costurar, tá? Costurar sem dúvida. Máquinas costuram tranquilo em qualquer tecido. Tanto essa quanto industrial de ponta. Então não é uma questão de preconceito com a máquina, e sim um entendimento de ponto. Ponto fixo não é feito para malha. Julião, onde a gente usa pontos fixos em malha? A gente usa pontos fixos em malha, no caso, quando você quer fazer um travete, por exemplo, aí você vai fazer um pesponto de bolso, colocar uma etiqueta, aí sim, você pode sim usar a reta. Por quê? Porque você vai estar trabalhando no sentido contrário do tecido, tá? Muita gente tem falado no insuplex e me pedindo insuplex. Inclusive uma moça que foi no Instagram essa semana veio me falar sobre todas as peças dela, está estourando. Ela já tinha feito 100 peças na produção dela, aonde chegava no meio, embaixo, e estava estourando. Eu também lá no Instagram fiz uma brincadeira que eu já expliquei aqui no canal sobre fechamento. Geralmente quando você vê alguém fechando um gancho, você vê ele vindo começando daqui, ele vai fazer essa emenda aqui, vamos supor que eu tenha duas partes. Ele vem, pega aqui, seja na overlock, em qualquer outra, e começa daqui para cá. E malha, a gente tem situações aonde a gente pega daqui para cá, ao contrário do que muita gente ensina aí. Então 90% das pessoas você vão ver fechando uma calça, você vai ver ele fechando aqui. No tecido plano vai beleza, mas na malha não. Na malha a gente fecha daqui para cá. A gente vai fechar um gancho, isso aqui é uma leg, por exemplo, eu vou fechar ela aqui, eu fecho daqui para cá, tá? Porque na outra eu vou fechar daqui para cá, ou seja, eu vou fechar a perna ao contrário. Então isso vai fazer com que a peça, quando tem a emenda aqui, ela não estoure, tá? Então ficou essa dica aí para vocês. Não se trata de preconceito com máquina industrial doméstica, tanto é que eu estou mostrando aqui de uma costureira profissional que trabalha aqui com a gente dia a dia, que deu um probleminha aqui, eu vou dar uma reformada para ela, porém não é muito minha praia, eu não trabalho muito com isso, então eu não me considero acompanhando esse tipo de equipamento, embora também não use, mas não quer dizer que você não pode comprar ou começar com isso. Meu conselho para vocês, quando vocês veem um equipamento, vocês que pretendem trabalhar, que pretendem gerar renda com costura, que vocês veem um equipamento onde a base dele é de plástico, tá? Esse equipamento jamais é para produção. Ah, Júlia, eu ganho dinheiro com isso, a minha vida é isso, eu só tenho essa e tal. Bom, existe costureiras e costureiras. Eu costuro com essa máquina aqui perfeitamente. Eu faço tudo com essa máquina? Nem tudo. Se você tem um equipamento como esse, tá? Dê preferência a que tenha zigue-zague, que aí vai dar para você estar trabalhando aí, fazendo um conserto para sua família ou para os seus filhos, sem ter o problema. A zigue-zague vai entrar aqui e vai dar uma ajudada. Não quer dizer que seja o equipamento correto. Na realidade, principalmente suplex, não é feito para estar trabalhando com esse tipo de equipamento. Hoje eu digo o seguinte, a maioria das pessoas que está vindo vem procurar saber sobre suplex. Suplex para mim é uma coisa bem complexa de falar. Por exemplo, ó, aqui ó, isso aqui é uma peça que a dona Dulce está fazendo ali, tá? Aqui já vou responder uma outra inscrita. Aqui a gente está fechando com a ponta cadeia, tá vendo? Ó? O que é uma ponta cadeia? É uma over com mais uma linha de reforço. Por que a gente está fazendo isso? Porque aqui, gente, vai ter um pesponto, ó. Então isso aqui, essa costura vai ficar extremamente reforçada com o pesponto. Isso aqui é um cos. Se for o caso de ter um pesponto aqui, ela vai ficar extremamente reforçada, tá vendo? Só que tem uma coisinha. Esse cos ele vai pegar aqui. Aqui eu também posso fechar com a ponta cadeia. Aqui eu posso fechar com a ponta cadeia. Na perna eu fecho com a ponta cadeia. Gente, é simplesmente você avaliar o seguinte. Se você vai pespontar a perna,
Beleza, mas quem é que vai pegar uma leg e vai pespontar a perna dela, a não ser salvo em legs com recorte? Aí sim a ponto cadeia entra e é perfeito. Mas não há necessidade de você fazer o fechamento aqui. Ah, então eu não preciso da ponto cadeia. Precisa da ponto cadeia. Agora, o que você não precisa é concluir toda uma peça com a ponto cadeia. Entende? Então a gente tem que saber exatamente aonde que vai a costura. Muita gente vem me reclamar a seguinte situação: Júlio, eu tô com a leg e essa leg, deixa eu abrir aqui, essa leg tem vários recortes, né? Você tem uma leg ali com recorte, né, dona Lúcia? Tem uma leg ali com recorte, não tem? Tem aqui. Vou dar um exemplo, gente. Imagine que esse recorte esteja aqui, ó, tá? Eu vou pespontar esse recorte? Sim, posso fazer com a ponta cadeia. Eu tenho que fazer com ela. Porque legs em suplex, principalmente as que tem detalhes, onde tem corte com detalhes, vocês têm que entender a estrutura do tecido que é nesse sentido, né? E os cortes de legs são sempre perpendiculares. Então, muitas das vezes, quando a pessoa vai fechar, essa leg fica torta. Por quê? Porque usou um ponto muito largo, né? Mas quando a gente tem emendas como essa aqui, que são detalhes na peça, aí não há problema algum. E como é o caso aqui, ó, são duas cores. E aí é o seguinte, não há problema nenhum. E até ajuda o ponto cadeia. Ele vai ajudar bastante aqui. Só que tem uma coisa. Aqui vem o pesponto. Agora, se eu só quero emendar e só vou fazer isso aqui, é melhor que eu feche com a over. A over por quê? Porque você tem que entender a estrutura do tecido. Quando você está fazendo uma emenda no tecido, beleza, você vai ter que dar um reforço e depois fazer esse pesponto. É muito trabalhado fazer emendas em suplex que ficam boas, tá? Principalmente quando você faz um corte, faz um inter aqui de uma curva ou de outra, normalmente esse tipo de calça, se você só colocar uma over aqui, ele vai estourar. Mas quando você coloca a ponta cadeia nesse detalhe, vamos supor que esse detalhe seja aqui, tá? Ele vem aqui nesse cantinho de perna aqui, ó. E esse detalhe vai fazer isso, e eu pespontei aqui, perfeito. Agora, se eu fizer isso aqui só com a over, eu tenho que ter um controle muito bom, uma faca muito boa e um controle de costura muito bom. Aqui também vai funcionar. Mas nesse caso, como é uma peça que tem mais trabalho, ela agrega bastante valor e mais resistência se eu fechar com a ponta cadeia. Mas se eu só for fechar isso aqui, tá? Se eu só for fechar isso aqui, eu preciso da ponta cadeia? Não, gente, eu não preciso da ponta cadeia aqui. Aqui o correto é eu fechar com a over, tá? Então, falar sobre esses detalhes é complicado, porque muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê, porque não entendem nem gramaturas, tá? Outra coisa que eu quero dizer, gramaturas. Às vezes uma calça com um corte, uma gramatura muito mais baixa, e é muito comum isso aí no pessoal que está costurando leg, às vezes quer colocar várias cores numa leg e está com uma gramatura ali de 200, uma gramatura fininha. Para a costureira fazer, ela faz... Fica horrível a costura, mostrei uma lá no Instagram e digo mais, além de ficar horrível a costura, ela ainda fica toda abaloada, às vezes ela fica com pouca resistência, às vezes a peça até fica pronta, bonita, mas quando chega na mão do cliente, que ele vai para academia, aquilo estoura tudo, e aí você perde as suas vendas. Então, suplex não é um tecido muito fácil de você trabalhar com ele, tá? E fica aí a dica para o pessoal aí. Não é um tecido muito fácil, embora pareça, né? Tem gente que acha que suplex é um saco de encher linguiça, né? Que você pode colocar o quanto você quiser aqui que ele vai resistir. Só que esquecem da questão das estruturas da costura. Então, a gente precisa, na linha de suplex, a gente precisa da overlock, tá? Às vezes a gente precisa de uma over com um ponto bem fino e às vezes também a gente tem que combinar as máquinas. Então, no suplex, às vezes é legal você combinar esse fechamento aqui com a ponta cadeia. Porque normalmente uma calça de suplex feminina, principalmente costurada por uma pessoa sem experiências com ponto, ela vai estourar.
ela vai estourar. Você vai comprar, vai estar linda, vai vestir, mas a primeira andada que você der na rua, uma agachada, ela vai estourar. Por quê? Muitas das vezes não leva em consideração a linha que está usando, né? Pega qualquer linha para costurar, pega uma ali como essa que é 100% algodão e costura, e às vezes costura num ponto de reforço, que precisa de reforço, né? E onde é que a calça precisa de reforço? Ela precisa de reforço aqui, ela precisa de reforço nos cós, tá? É aqui que sofre a maior pressão. Então aqui a ponto cadeia entra e ainda entra pesponto. Aqui na frente também entra a ponto cadeia e ainda entra pesponto. No cós pode ser que tenha que entrar com a ponto cadeia e pode ser que não. Pode ser que a ponto cadeia, dependendo da gramatura, quando a gramatura é mais fina, você não necessita da ponto cadeia. Quando é uma gramatura mais grossa, o tecido também ele vai ceder menos. Então quer dizer, você vai ter a necessidade da ponto cadeia e ainda do pesponto na parte superior na hora que você colocar o cós. Geralmente as pessoas só dobram o cós e colocam. Então é o seguinte, quando a pessoa começa a usar, ela não usa 2, 3 semanas e a peça arrebenta, tá? E existe também o problema dessa amiga minha, tá? Que pediu essa dica no Instagram, que é o seguinte, que é aonde estoura aqui. Eu já passei essa dica em vídeos antigos aí, que é o fechamento contrário. Por exemplo, eu fechei, vocês fecham daqui para cá e o correto é fechar daqui para cá. Júlio, mas não faz diferença, é mais difícil. Não é mais difícil, é só uma questão de observação, tá? O fechamento contrário, porque quando você for fechar essa daqui para cá, o ponto vai estar contrário e ela não vai estourar aqui, tá? Então ficou essa dica. E existe também, procurem nos vídeos aí, a técnica onde você vira um lado da costura para um lado e outra para o outro. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês, não sei se eu vou ter, mas vou tentar. Quando você vai juntar as duas partes, vai fechar as pernas, às vezes isso serve para camiseta, isso serve para moletom, serve para tudo. Quando você olhar na parte de baixo, tá casadinho, ali tá uma cruzinha ali embaixo, certinho. E você olhar do lado de cima também tá a mesma cruzinha, do lado de dentro, interno da costura, você pode ter certeza, ela encaixou, mas ela vai estourar. Então geralmente do lado de dentro a costura vai ficar parecendo que ela ficou torta, mas quando você olhar ela pelo lado de fora, essa costura vai ficar com uma cruzinha bem certinha. Uma calça bem costurada, ela vai ter que ter vai ter que encontrar as costuras exatamente no ponto. Se tiver para cima ou para baixo, vai estar ruim. Tem muita gente me procurando no particular, tá? E é assim, ó, eu não atendo o pessoal no problema deles no particular. Então, se você quiser uma dica, pergunta aqui no canal ou faça uma pergunta lá no Instagram. Aí, se eu estiver utilizando o mesmo produto, eu mostro para vocês, não tem problema. Agora, muitas das vezes a pessoa está com um problema lá na empresa dele, na fábrica dele, e ele vem perguntar em particular. E muitas das vezes, no fim de semana ainda, eu não tenho como atender ninguém, tá? E horários para responder em particular, eu não costumo responder sobre problemas de costura, porque muitas das vezes vocês estão costurando uma coisa e eu estou costurando outra. Então eu tenho que aproveitar momentos em que a gente está fazendo como isso aqui, ó, que está costurando um mesmo tecido. Então, para mim poder mostrar para vocês aí algum detalhe de costura, vocês têm que deixar a pergunta aqui no canal, e no momento em que eu estiver costurando ou que eu estiver fazendo alguma coisa nesse sentido com o mesmo produto de vocês, aí eu vou estar respondendo. Eu sei que isso aqui vai ofender muita gente, mas infelizmente eu não posso falar com uma pessoa que ela insista em costurar errado. Vai costurar? Vai. Agora, vai resistir? Não. É comercial? Não. Você pode ter uma máquina doméstica? Pode e deve, tá? Eu aconselho ter. Para quê? Para fazer ajustes para vocês e tal. Comercialmente, para gerar renda, você deve comprar uma máquina doméstica? A minha opinião é não, por questões de resistência, por questões de qualidade de ponto, por questões de força. Para você fazer bainhas, fazer ajustes,
perfeito, tá ok? Então não tem nada a ver com preconceito, só que isso não é, se você quer realmente costurar, dê preferência a um equipamento industrial se é para geração de renda. Se é por lazer, por diversão, para ter consertar em casa, por prazer de costura, invista sem dúvida numa máquina doméstica que você vai costurar tão qual a gente costura aqui. Lembrando, máquina doméstica, pontos fixos, tá? São para a linha de tecido plano. O único ponto de uma máquina doméstica que pode ser usado na linha de malha é o ponto zigue-zague, tá? Abraço!